Fala galera, professor Alê na área, e nessa primeira aula de biologia a gente vai começar a tratar uma sequência de aulas, uma playlist aí sobre fisiologia e anatomia humana, então o funcionamento dos sistemas aí do corpo humano. E nessa primeira aula a gente vai tratar sobre o sistema locomotor, uma aula muito simples. Nós vamos tratar aí de esqueleto, vamos tratar aí de músculos. Não vou tratar a respeito de tecido muscular e tecido ósseo, pois essa já é uma aula lá do primeiro ano. Tá? Então uma aulinha muito simples para você aí. Então, vira a página aí e bora pro vídeo! Então galera, vamos aqui para nossa aulinha muito simples. Então o sistema locomotor, ele é dividido em esqueleto e músculos. Essa primeira partezinha a gente vai tratar então aí do esqueleto. Tá? Então o esqueleto, o sistema esquelético é formado aí por um conjunto de ossos, cartilagens que se articulam, né, que se ligam uns aos outros, proporcionando estrutura e proteção. Professor, o senhor falou aí que a gente vai falar sobre o sistema locomotor, então o esqueleto ele faz a gente se mexer. Cara, tecnicamente, precisamente, o esqueleto não mexe, né? Professor, o esqueleto chacoalha, né? Professor, entendi. Não, o esqueleto ele quer derrotar o He-Man e conquistar o castelo de Grayskull, né? É isso aí, gurizada. Funções do esqueleto é fazer a estrutura, né? A nossa caixa, a nossa estrutura, e a proteção de alguns órgãos. Fazer o movimento propriamente dito, e isso é tarefa dos músculos, né? É uma associação dos dois, né? Se fosse só músculos, ia ser só contração, né? Um bolo de carne lá, né? Tremendo, também não ia sair muito do lugar, tá? E só o esqueleto também não, que não ia ter a energia que vem lá dos músculos para fazer esse movimento. Legal? Então vamos aqui, galerinha, né, o esqueleto humano aí, 206 ossos, vamos lá, vamos começar aí, esses 206 ossos, começando aqui pelos ossos do crânio. Nós temos o frontal, o occipital aqui na testa, os dois temporais aqui do lado, os parietais, ainda dentro do crânio, né, formando o assoalho do cérebro, o etimoide e o esfenoide. Por sinal, o esfenoide é um osso extremamente importante. Falando em evolução, nós estudaremos no terceiro ano, né, o esfenoide, onde fica a glândula hipófise, e a partir desse osso esfenoide que se forma todo o resto dos ossos do crânio. Aí depois você vai instalar zigomáticos, né, os palatinos, maxilas, né, mandíbulas, né, mandibular e maxilas, né, húmero, rádio, ulna. Não, a gente não vai ficar decorando o nome de osso aqui não, relaxa, tá? Então os 206 ossos do esqueleto, tá, humano, eles se articulam, né, eles se encontram, né? Um osso vai acabar se encontrando com o outro. E essas articulações são de 3 tipos, galera. Aí vem um negocinho bacana para você ver. Elas podem ser muito móveis, do tipo diartrose. Diartrose é a articulação que mexe demais. Diartrose, demais. Como a articulação aí das falanges, né? Que são aí os ossos que vão formar os dedos, as falanges, né? Falange proximal, falange medial, falange distal. Relaxa. Então, falanges. Tomar uma aguinha aqui. A articulação do osso do braço, do húmero, com os dois ossos aqui do antebraço, né? Com o rádio do lado do dedão e a ulna, né? Temos uma grande articulação aqui. Né? Você sente aqui a pontinha dos ossos, né? As epífises dos ossos aqui, tá? Então, a articulação que mexe muito. As dos membros, né? Por sinal, os nossos membros é o chamado esqueleto apendicular, né? De apêndice, né? Tanto os membros superiores quanto os inferiores, certo? Já os ossos da cabeça e do tronco é chamado aí esqueleto axial, né? De axis, né? De ponta, né? De começo, tá?
Então, de artrose, mexe muito. Pouco móvel, ela ainda vai se movimentar, que é a anfiartrose, que são os ossos da coluna vertebral, as vértebras, as 33 vértebras que nós temos aí, ok? Aqui também está aparecendo, né? Só tem uma flechinha aí, aqui que eu usei essa imagem um dia para falar sobre a primeira vértebra, que ela se chama Atlas. Atlas, professor, o mesmo lá do livro de geografia. E por que o livro de geografia se chama Atlas? Você sabe, né? E as articulações não móveis, sinartrose, não se mexe, sinartrose, mexe demais, sinartrose não se mexe, entendeu? Legal, que como as articulações aqui dos ossos da cabeça que você vê aqui, né? Tem essas marcas aqui, que é o encontro aqui, né? Aqui nós temos o osso occipital, que é o osso da nuca, se encontrando aqui com os dois parietais, que são os ossos aqui, da parte de cima da cabeça, são dois. E elas estão articulados, estão junto um com o outro, mas elas não se movimentam. Entre as articulações, né, essas articulações muito móveis, né, dos nossos dedos, né, dos nossos membros, do esqueleto apendicular, né, do apêndice aqui, entre essas articulações existe um líquido chamado líquido sinovial, que é um líquido aí que vai impedir, né, impedir o desgaste dessas articulações. Mas com o tempo a artrose começa a pegar, você vai ficando velho, cara. Vai ficando velho e aí já era, cara, tá? Começa a bater a gota ali, né? Começa a dar o túnel do carpo. Eu que sei que foi túnel do carpo. Dói. Articulações. Bom, além então de formar toda a estrutura do nosso corpo, né? Vamos voltar aqui, toda a estrutura, né? Com o esqueleto axial sendo a cabeça e os ossos aqui do tronco, né? Que vai ter a caixa torácica, a coluna vertebral, depois o esqueleto apendicular, que são os membros superiores e membros inferiores, que vai dar a nossa estrutura, então, vai formar aqui a estrutura do nosso corpo, como, né, os pilares aí de um prédio, né? Tem toda essa estrutura. O esqueleto também tem a função de proteção de órgãos, tá ok? Tá ok? Então o esqueleto também faz a proteção de órgãos. Então, o crânio protege o encéfalo, tá? O crânio. Aqui você está vendo o crânio visto por baixo, né? Aqui é o céu da boca, tá? Céu da boca. E esses furos aqui, professor, os olhos, não, galera. Esse pedacinho de osso que nós temos aqui é a nossa maçã do rosto. Esse ossinho chatinho aqui, ó, esse aqui e esse aqui é o osso que nós temos aqui na maçã do rosto. Tá? É o zigomático o nome dele, tá? Nossa, mas só tem esse furo, tem, cara. Essa lá vai sair lá em cima. Tá? Aqui é a abertura por onde vai se encaixar a tua coluna vertebral. Estudaremos isso em evolução também. Adoro evolução, né? Bom, o crânio tem como função então proteger o encéfalo. Você olha nessa outra imagem aqui de anatomia mesmo, tá? Isso aqui não é um boneco, não, isso aqui é na real, tá, galera? Então, né, o cérebro ele vai ficar sentado num assoalho, né? Os ossos que vão ter aqui, o etimoide, o esfenoide, como eu já comentei, e todo o crânio aqui então vai ficar protegendo aqui, né? O nosso encéfalo, o cérebro, o cerebelo, bulbo, ponte, hipotálamo. Tá? Quando a gente estudar sistema nervoso, eu vou te mostrar que ainda, além dos ossos, entre o osso e o cérebro, o encéfalo, vão ter três membranas aqui, três pelezinhas que a gente chama de meninges. Ah, as meninges da meningite lá, professor. É essa aí mesmo, galera. Sistema nervoso. Aguarde. Confie. Então, o crânio protegendo os órgãos do encéfalo, a coluna vertebral protegendo a medula espinhal. Então, a nossa coluna vertebral, que aqui está, torta, né, professor? Curvada. A coluna vertebral não nos deixa retos. A coluna vertebral nos deixa eretos, em pé.
ereto, em pé, mas a coluna não é reta. Ela tem, sim, essas curvaturas aqui, né? Na região lá do pescoço, a cervical, com 7 vértebras, a região torácica com 12 vértebras, a região lombar com 5 vértebras e a região final aqui, a região sacrocoxigeana com 9 vértebras fundidas. Eu disse com N, fundidas, unidas, soldadas, tá? Essa coluna vertebral, então formadas aí por 33 ossinhos chamados vértebras, que o primeiro você já sabe que é Atlas, que é o mesmo nome lá do livro de geografia, e que você já foi pesquisar, né? Porque que o nome do livro de geografia é Atlas, ou talvez você até já sabia, né, cara? Bom. Essas vértebras até a região lombar são separadas aí por discos de cartilagens, para uma vértebra não ficar apoiada sobre a outra, osso sobre osso. Ah, professor, e daí quando dá lá aquelas hérnia de disco, quando uma dessas cartilagens se desloca, o bico de papagaio, né, professor, né, as pessoas têm às vezes, né, aquela dor no pescoço insuportável, tudo desgaste de discos cartilaginosos e intervertebrais, né, os discos de cartilagem que estão entre as vértebras. E por que que isso causa tanta dor? Porque aqui dentro vai passar a medula espinhal, né, que faz parte do sistema nervoso central, que vai partir. Olha essa foto aqui que bacana, olha, nessa aula de anatomia aqui, ó. Então você tem lá o encéfalo, lá na cabeça, e aqui por dentro então vai descer a medula espinhal, onde vão partir os nervos, né? Os nervos sensitivos, os nervos motores, os nervos mistos. Aula sobre sistema nervoso, tá legal? Então, quando se desloca uma desses discos que vai mexer numa dessas vértebras, acaba então ali apertando, machucando os nervos. Então a dor já é direto no nervo, cara. Então a dor deve ser algo insuportável mesmo, tá? Então, os cuidados que se deve ter com a tua coluna, né? Desde a questão da tua postura em sala de aula, né? Os caras que pegam lá e sentam assim, botam o caderno virado aqui assim, escreve tudo aqui assim, né, cara? Eu não entendo aquilo, tá? Certo? Senta confortavelmente lá, né? Certo? Aí quando pede pra tu sentar mais, uma posição melhor e começa a doer, tu já tá ficando torto, cara. Tu já tá ficando torto. E tu tem aí 17, 18, 19 anos, tá? Alguns têm 27, eu tô ligado, tá? Mas ainda estão jovens, né? E pra estar com dor na coluna. E aí quando ficar velhinho assim, aí já era. Certo? Caixa torácica protege o coração e os pulmões. Então nós temos a nossa caixa torácica aqui, formado pelo osso do peito. Tá no osso do peito, rapaz. Que é o externo com S, esse externo do osso é com S. E os teus 12 pares de costelas, né? Nós temos 24 costelas, certo? 12 pares, ok? Nós temos lá 7 costelas verdadeiras que se ligam diretamente ao osso, através da sua, cada uma com a sua cartilagem. Depois nós temos 3 pares de costelas falsas, onde a sua cartilagem vai subir até a cartilagem da sétima e se ligar lá. Depois nós temos 2 pares de costelas flutuantes que só se grudam lá na coluna lá atrás. Isso é anatomia, não vem ao nosso caso aqui, tá? Não vamos ficar te perguntando o que é costela verdadeira, costela falsa e costela flutuante. O interessante é você saber que essa caixa torácica, tá? Torácica, bem assim como eu escrevi lá, galera, ó, torácica mesmo, tá? É tórax, mas se fala torá, mas se escreve torácica, legal? Ela vai proteger então o teu coração e teu sistema respiratório, ali, os teus pulmões. Então, esqueleto, estrutura, né? Para junto com os músculos, através das articulações, fazer o movimento, e esqueleto fazendo proteção aí de órgãos vitais. E mais um detalhezinho sobre o esqueleto,
é que no interior dos ossos fica então a medula óssea vermelha, chamada aí tecido hematopoético. O quê? Hematopoético, galera, tá bom? Então, lá no interior dos ossos vai ficar então a medula óssea vermelha. Tem a medula óssea vermelha e a medula óssea amarela. Tá? A medula óssea amarela rica em gordura, né, que é o tutano lá que o cachorrinho vai comer, o tutano, tirar, né, a gordura lá do osso. E mais lá no interior, então, quando você vê aquela parte escura lá dentro do osso, quando você vê o osso de animal lá, né? Você vê aquela parte mais escura lá, é a medula óssea vermelha, o tecido hematopoético. E o que tem de importantíssimo nisso aí? É neste tecido que ocorre a formação dos nossos glóbulos vermelhos, das nossas hemácias, né? Das células mais numerosas que nós temos no sangue. Mas e por quê, professor? Porque você já estudou, né, os processos de mitose, né, em que uma célula vai dar origem a outra, e quem comanda isso é o núcleo da célula, correto? Só que as hemácias, quando elas se tornam células adultas, gurizada, as hemácias, os glóbulos vermelhos, elas não têm núcleo. Elas, né, expulsam o núcleo, porque então o tamanho da célula vai ficar maior para desempenhar a sua função. Entendeu, gurizada? Qual é a função da hemácia? É pegar o oxigênio, gás carbônico e transportar, né, através da corrente circulatória para todas as células do nosso corpo. Certo? Como essas células elas não têm núcleo, elas não conseguem fazer mitose, elas não conseguem fazer cópias delas mesmas. Por isso elas são produzidas em um outro lugar, que é no interior dos nossos ossos, nas hemácias. Certo? Nas hemácias, na medula vermelha. Começou a entrar mensagem aqui, eu já me perdi. Na medula óssea vermelha. Legal? Professor, quando é bebezinho lá e não tem a medula, fígado. Depois passa para a medula vermelha. As hemácias duram, né, questão aí de alguns dias, elas são destruídas no baço, no fígado, e a medula vai repondo. Sobre essa foto aqui, transplante de medula óssea. As pessoas às vezes se equivocam, cara, de uma maneira muito louca. Vai ter que fazer um transplante de medula. Acho que vai mexer na medula espinhal aqui atrás. Se mexer ali já era, né, cara? Já era o movimento, já era o sistema locomotor se mexer ali, né? Então, o transplante de medula óssea, que é feito no caso do câncer do sangue, que é a leucemia. Se faz, então, transplante de medula óssea. Né? Se retira células, né? Células ainda lá da medula óssea vermelha, e que vai ser colocado no outro cidadão lá que está com leucemia. E aí tem todo aquele processo, né, de ter a compatibilidade, aquela coisa toda. Tá certo, galerinha? Sobre ossos era isso aqui, cara. Eu já volto aqui para a parte de músculo. Vamos seguir aqui então, galera. Seguir aqui então para a parte dos músculos, tá? Que fazem a movimentação do esqueleto, como eu falei, né? O esqueleto da estrutura, e o músculo é que vai ter energia, né, vindo aí do sistema nervoso, tá? Que vai fazer a movimentação do esqueleto. São formados aí pelo tecido muscular estriado, também chamado de tecido muscular esquelético. Nós temos lá o tecido muscular liso, que forma a parede externa dos órgãos, como o esôfago, como o estômago, como dos vasos sanguíneos. Nós temos o músculo cardíaco, né? Como já fala, vai formar a musculatura, o miocárdio, né? Coração. Então, os músculos, a carne, é formada pelo tecido muscular esquelético ou estriado. Estriado porque as células, né, as fibras musculares estão tanto na horizontal quanto na vertical. Já passou a mão num bife, já viu como ele é todo enrugadinho assim? Tem estria para tudo quanto é lado. Formam cerca de 40% da massa corporal. Os outros 60% tá ligado, né? Gurizada. Depressão, bateu depressão. Bateu depressão agora.
Então os músculos, né, eles vão receber energia, vão receber os comandos do sistema nervoso, certo? E vão fazer com o movimento em si, fazer com que esse esqueleto, então, com que essas articulações trabalhem. Legal? Simples assim, cara. Não vamos ficar falando nome de músculo aqui também não, tá? Por favor. Só um detalhe, músculo e ossos não estão grudados diretamente. Entre os músculos e os ossos ficam aqui então os tendões, cara. Um tendão. Pô, rompeu o tendão, né, professor? Tendão de Aquiles. Tá ligado lá, né, do Aquiles lá, filme lá, né? Tá ligado. Né? Rompeu o tendão de Aquiles. Ai, professor, que nojo! Ai, que nojento, professor! Eu gosto de fadas, arco-íris, unicórnios, professor! Ai, que nojo! Então, os músculos se unem aos ossos através dos tendões. Né? Tendão de Aquiles aqui, ó. Tá? Pedacinho aí. Né? Arrebentou o tendão de Aquiles, o tendão de Aquiles chamado aí de calcâneo, que é o nome dele. Então, ossos e músculos se ligam através dos tendões, tá? São estruturas aí cartilaginosas bem fortes, mas às vezes dá pau. Certo, galera? Então essa aula é sobre o sistema locomotor, uma aulinha bem simples, não tem mistério. Valeu? Se inscreve no canal, ring the bell, blim blim, e dá o gosteizinho lá. Um abraço, fui!